Paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, vamos começar aqui mais um cafezinho com Jesus. Eu sou o pastor Alex, que apresenta o cafezinho, né? Hoje nós estamos no áudio 33 do estudo de Gênesis e ontem nós paramos no capítulo 34, verso 22, né? Vamos continuar? Verso 23. Deixa eu só lembrar onde nós paramos, né? Nós paramos quando Hamor, pai de Siquém, combinou com Jacó e seus filhos de casar Diná, que foi desflorado por Siquém. Siquém se apaixonou por Diná, então ele falou, tudo bem, a gente deixa casar, mas vocês vão ter que ser um povo igual a nós. E uma das coisas que fará vocês serem iguais a nós é vocês circuncidando, que eu já expliquei o que é uma circuncidão, circuncidar. Então eles toparam. E agora, Hamor e Siquém anunciou ao povo da cidade que todo homem deveria circuncidar. Vamos lá, ele está falando aqui no verso 22, ó. Mas somente consentiram aqueles varões habitar conosco, para que sejamos um povo, se todo macho entre nós se circuncidar como eles são circuncidados. O seu gado e as suas possessões e todos os seus animais não serão nossos. Consintamos somente com eles e habitarão conosco. E deram ouvidos a Hamor e a Siquém, seu filho. Todos os que saíram da porta da cidade foi circuncidado, todo macho, de todos os que saíram pela porta da cidade. Verso 25. E aconteceu que ao terceiro dia, quando estavam com a mais violenta dor, os dois filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Diná, tomaram cada um a sua espada e entraram afoitamente na cidade e mataram todo macho. Acho que essa cidade tinha poucos machos, né? Só 2 homens fez tudo isso. Repara, Simeão e Levi, Simeão é o segundo filho de Jacó e Levi é o terceiro. Eles dois são irmãos de Diná, de pai e mãe mesmo. E eles ficaram muito nervosos. E como eu disse para vocês, esse tipo de operação não havia anestesia, não havia ferramentas próprias, havia uma maneira de circuncidar ali naquela época. Se você quiser saber um pouquinho mais, procure um livro chamado Costumes Judaicos ou Cultura Judaica. Eu não recordo o nome agora, mas eu sei que é um desses que vai falar sobre as culturas judaicas, né? As culturas dos hebreus. Então, quando eles estavam com muita dor, porque cortaram aquela pele em volta do órgão masculino, então estava com muita dor mesmo, meus irmãos. Muita gente ali, acho que estava passando mal. E nesse momento eles estavam frágeis, eles não conseguiam fazer nada. Foi nesse momento que Simeão e Levi entraram na cidade e mataram todos os machos. Mataram também a fio da espada Hamor e o seu filho Siquém, e tomaram a Diná da casa de Siquém e saíram. Vieram os filhos de Jacó aos mortos e saquearam a cidade, porquanto haviam contaminado a sua irmã. As suas ovelhas e as suas vacas e os seus jumentos, e o que na cidade e o que no campo havia, tomaram, e toda a sua fazenda, e todos os seus meninos e as suas mulheres levaram presos e despojaram-nos e tudo o que haviam em casa. Então disse Jacó a Simeão e Levi: tendes-me turbado, fazendo-me cheirar mal entre os moradores desta terra, entre os cananeus e perizeus, sendo eu pouco povo em número, ajuntar-se-ão e ficarei destruído, eu e minha casa. Jacó agora estava repreendendo eles, dizendo: vocês perderam a cabeça? Vocês agora vão fazer que todo mundo perceba o que a gente fez com esse povo, matando Hamor e o seu filho Siquém, matando os outros homens, tomando o que pertence a eles e escravizando a família deles. Agora a gente é poucas pessoas, eles vão se juntar e acabar comigo e com a minha casa. Foi isso que Jacó disse a seus filhos. E eles disseram: faria, pois, ele a nossa irmã como uma prostituta? Morreu a pergunta ali. Era isso que eles tinham que fazer naquele momento? Era isso que eles deveriam fazer naquele momento? Essa ação foi aprovada por Deus?
É lógico que não. Mas tudo bem. Finalizou o capítulo 34, nós vamos começar o capítulo 35. Vamos lá? Depois disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali, e faz ali um altar ao Deus que te apareceu, quando fugiste diante da face de Esaú teu irmão. Então disse Jacó à sua família, e a todos os que com ele estavam: tirai os deuses estranhos que há no meio de vós, e purificai-vos, e mudai os vossos vestidos. Gente, tem alguma coisa estranha aqui. Vocês perceberam que tem alguma coisa estranha? Por que tem uma coisa estranha? Porque, na verdade, como é que Jacó sabia que tinha ídolos ali estranhos? Deus deve ter passado para ele. Lá no capítulo 31, lembra como eu mandei vocês marcar? Espero que vocês tenham marcado. Lá em Gênesis 31, verso 19, está escrito assim, ó. E havendo Labão ido a tosquiar as suas ovelhas, furtou Raquel os ídolos que seu pai tinha. Lembra que ela fingiu que estava menstruada para ele não tocar sobre ela, porque ela estava sentada em cima de uma bolsa onde estavam os deuses estranhos de seu pai. Então, eles ainda estavam com esses deuses. Por isso que algumas coisas começou a dar errado. E agora Deus fala para ele subir ao altar. E agora Jacó fala para tirar os deuses estranhos no meio de vós. Verso 2 do capítulo 35. Então disse Jacó à sua família e a todos os que com eles estavam: tirai os deuses estranhos que há no meio de vós, e purificai-vos e mudai os vossos vestidos. E levantemo-nos e subamos a Betel, e ali farei um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia, e que foi comigo no caminho que tenho andado. Então deram a Jacó todos os deuses. Olha aí, gente! Como é que eles adoram um Deus e andam com outros deuses? Você acha que está diferente nos dias de hoje? Tá não. Então deram a Jacó todos os deuses estranhos que tinham em suas mãos, e as arrecadadas que estavam em suas orelhas. E Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. E partiram. E o terror de Deus foi sobre as cidades que estavam ao redor deles, e não seguiram após os filhos de Jacó. Porque o que Jacó falou com os filhos dele? Por que vocês fizeram essa loucura? Os povos vão se juntar e vão destruir a minha casa. Então Deus falou: sai daí, vem para Betel, levanta um altar, porque eu vou cuidar de você. E aí Deus fez com que o povo não tocasse sobre eles, protegeu. Verso 6. Assim chegou Jacó a Luz, uma cidade chamada Luz, que está na terra de Canaã. Esta é Betel. Ele e todo o povo que com ele havia. E edificou ali um altar e chamou aquele lugar El Betel, porquanto Deus ali se lhe tinha manifestado quando fugia diante da face do irmão. Se você tem a memória bem fresca, você vai lembrar que quando ele estava fugindo do irmão dele, ele chegou nessa cidade Luz, né? E aí ele levantou um altar e ele pediu para Deus dar o livramento para ele. Então ele voltou lá. Aqui, meus irmãos, ele ainda está em Betel. E acontece uma coisa. Verso 8. E morreu Débora, a ama de Rebeca, e foi sepultada ao pé de Betel, debaixo do carvalho, cujo nome chamou Alon Bacute. Agora Débora é morta. E apareceu Deus outra vez a Jacó, vindo de Padã Arã, e abençoou, e disse-lhe Deus: o teu nome é Jacó, não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel será o teu nome. E chamou o seu nome Israel. Deus já havia mudado o nome dele, ele só não tinha aceitado praticamente, né? Porque ele ainda continuou sendo chamado como Jacó. Ele devia falar para as pessoas que mudou o nome dele, que Deus mudou o nome dele, né? Disse-lhe mais Deus: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Frutifica e multiplica-te uma nação, e multidão de nações sairão de ti, e reis procederão dos teus lombos.
e te darei a ti a terra que tenho dado a Abraão e Isaque, e a tua semente, depois de ti darei a terra. E Deus subiu dele, do lugar onde falava com ele. E Jacó pôs uma coluna no lugar onde falara com ele, uma coluna de pedra, e derramou sobre ela uma libação, e deitou sobre ela azeite, e chamou Jacó o nome daquele lugar onde Deus falara com ele, Betel. Agora, versículo 16, do capítulo 35 ainda. E partiram de Betel, e havia ainda um pequeno espaço de terra para chegar a Efrata. E teve um filho, Raquel, e teve trabalho em seu parto. Olha, gente, vamos voltar para nossa listinha dos filhos. Pega aí, olha só. Leia, Bila, Zilpa e Raquel. Raquel só tem um filho chamado José, tá pequenininho. Mas agora ela está grávida, e agora ela está com dores de parto, e está começando a ter problema no parto. Vamos ver o que vai acontecer? Verso 17. E aconteceu que, tendo ela trabalho em seu parto, lhe disse a parteira: não temas, porque também este filho terás. E aconteceu que, saindo-se-lhe a alma, porque morreu, chamou o seu nome Benoni, mas seu pai o chamou Benjamim. Agora sim, meus irmãos, você viu aí que esse aqui na verdade seria o 13º filho, né? Escreve aí, Jamim. Benjamim é irmão legítimo de José, filhos de Raquel com Jacó. Mas antes de morrer Raquel, por causa das dores e os problemas de parto, ela chamou o nome da criança de Benoni. E aí morreu. Aí o seu pai foi e trocou seu nome e colocou seu nome de Benjamim. Assim morreu Raquel e foi sepultada no caminho de Efrata, este é Belém. E Jacó pôs uma coluna sobre a sua sepultura. Esta é a coluna da sepultura de Raquel até o dia de hoje. Então partiu Israel. Tá vendo? A Bíblia já não está mais chamando ele de Jacó. Então partiu Israel e estendeu a sua tenda além de Migdal-Eder. E aconteceu que, habitando Israel naquela terra, foi Ruben e deitou-se com Bila. Opa, tem um probleminha aqui. Ruben é o primeiro filho de Leia, e ele se deitou com a mulher de seu pai, outra mulher, a Bila, concubina de seu pai. E Israel soube-o, e eram 12 os filhos de Jacó. Eu paro no versículo 22, e essa história eu te conto amanhã. Meus amados irmãos, lição de casa, Daniel 1:8. Não se esqueça de me ajudar, meus irmãos, sabe? Eu vou falar aqui de algumas rádios rapidinho, tá bom? Porque não dá para falar de muitas. Olha, eu quero mandar um abraço para a Rádio Web Esplendor Online, na direção da irmã Anésia, lá no Paraná. Baixe pela Google Play. A Rádio Web WS, na direção do irmão Washington, lá no Pernambuco. Baixe pela Google Play também. A Rádio Palavra Fiel, Diácono Sérgio Salles, é uma rádio do Piauí, uma rádio web, né? Você pode baixar pela Google Play também. E a Rádio Pedras Vivas, Pastor Jefferson de São Paulo. Todas elas passam um cafezinho para muitos ouvintes serem abençoados, né? Você conhece alguém que tem um programa no rádio? Quer que eu anuncie também? Meus irmãos, tá aí o cafezinho de hoje. Deus abençoe a todos e fiquem todos na paz do Senhor Jesus.